Olá, ilustres participantes do segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Fernando Duarte de Almeida, sou analista judiciário e arquivologia aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, e aqui nós vamos apresentar para vocês um ponto bem interessante sobre as políticas de arquivos públicos no âmbito do judiciário trabalhista. Vou falar um pouquinho da nossa situação no Tribunal Superior do Trabalho, onde evoluiu. E aqui nós temos alguns temas que, para nós, são a nossa linha mestra da nossa narrativa. Bom, primeiro ponto, nós vamos ver o que a gente entende por política. Depois vamos falar sobre as políticas de arquivo público e privado. Vamos, em seguida, colocar a materialização da política de arquivos. Quais são esses elementos que materializam a política? Falaremos também do diagnóstico do contexto institucional. Acho que aí o viés da análise quantitativa e qualitativa são imprescindíveis. Por fim, falaremos sobre arquitetura para uma gestão documental e formação da memória institucional. E aí vamos tecer alguns comentários, fazer algumas conclusões. Bom, primeiro ponto aqui, o que entendemos por política? Segundo Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, política é o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados. E aí, quando a gente fala sobre política, nós falamos sobre poder político. Nós falamos sobre política e as suas variações, como política financeira, política de saúde, política da educação. E, por fim, temos a política de arquivos, que poderia ser entendido como um conjunto de meios que permite alcançar esses efeitos desejados. Para os nossos arquivos, os nossos efeitos, o que esperamos, está na preservação e no acesso do nosso grande objeto, que é o documento arquivístico. Ok. Bom, entramos aqui no aspecto da política de arquivos públicos e privados. O primeiro ponto a considerar, que é a nossa espinha dorsal, está na Constituição Federal. Em especial, aqui destaco o parágrafo 2º do artigo 216, que já é conhecido da maioria dos senhores e senhoras. E nele, nós temos aqui uma imposição que a Constituição traz, porque diz que é de competência da administração, cabe à administração pública, na forma da lei. Aqui nós vemos a própria Lei de Arquivos, a 859, de 8 de janeiro de 1991, a Lei 12.527, de 2011, que é a nossa Lei de Acesso à Informação. Hoje a gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e tantos outros elementos que se conectam à questão da documentação pública, em especial a gestão de documentos. E aqui o aspecto que a Constituição traz é exatamente a questão das providências para franquear a consulta a esse material. E aí a gente pensa, para franquear a consulta, o que eu preciso? O que é necessário? Nós precisamos ter uma política organizada, instituída, absorvida, combinando os meios, a nossa parte de logística, que nós chamamos de infraestrutura, a parte da legislação, com as regras definidas, aspectos relacionados à questão do custo de investimento, quanto é que custa a manutenção e disponibilização de documentos, e uma série de outras questões que são essenciais. E muitas vezes o que a gente observa, na maioria dos casos, quando se fala em gestão de documentos, há uma preocupação em relação aos instrumentos de gestão arquivística e, por exemplo, a questão do custo, quanto é que custa a gente manter acervos, quanto é que custa a gente disponibilizar isso, os investimentos que são feitos, ter um programa, um planejamento orçamentário de médio e longo prazo, ter um controle orçamentário, ter um controle de custo, isso também é fundamental. E eu vejo que, às vezes, o Estado, o poder público, ele demora em relação a isso. E o que acontece com a documentação? São documentos que estão sendo produzidos a todo momento. E isso cria um passivo constante e que a gente precisa entender que a entrada de documentos e o tratamento desse material tem que ser de forma contínua, tem que ser de forma equilibrada, porque senão a gente não consegue preservar de forma eficiente
e nem tampouco favorecer a difusão desses conjuntos arquivísticos. Ok. Bom, aqui então, nós voltamos, seguindo com a legislação, lembrando aqui o que está na nossa lei de política de arquivos públicos e privados, que é a 859, a lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Ela destaca que o poder público tem a obrigação em relação a essa gestão documental, ou seja, é o agente que tem como obrigação proteger esses acervos que estão disponíveis e que formam o patrimônio arquivístico nacional, que basicamente ele nasce de um processo de gestão de documentos. Ou seja, se eu faço a minha gestão de documentos, a minha, digamos, todo o meu esforço, todo o meu trabalho é para garantir a formação dessa memória institucional. E é lógico que na minha fase corrente e na fase intermediária dos meus arquivos, que eu tenho acervos de gestão, tem uma memória ali, tem uma memória administrativa, tem uma memória jurídica, tem uma memória técnica, que serve à administração. E, consequentemente, essa memória, ela depois de um processo de avaliação, depois de filtros, onde a gente vai avaliar documentos que têm potenciais, têm valores secundários, que possa servir também a questão da história, que possa formar esse patrimônio arquivístico protegido. E, evidentemente, que sem gestão eu não consigo distinguir o que tem potencial de valor secundário e o que basicamente, tem seus prazos encerrados e seu valor primário, digamos assim, sem ter nenhum impacto na formação da memória institucional para efeitos historicistas, né? Para os chamados arquivos de terceira idade. Mas eu vejo que tem que se ter uma preocupação, e muita também, com os acervos desde a sua origem, entendendo que eles são memória, formam memória. E essa memória é uma memória focada na gestão dos negócios públicos. Então, ela precisa ser percebida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, porque ela é que, de fato, garante a própria intenção ou a proposta de se produzir documentos. A razão de ser de um documento arquivístico é atender à administração a que serve. E, consequentemente, esse reconhecimento desse fato nos leva a entender que, para efeito de valor secundário, essa percepção da importância desse documento em relação àquele momento em que ele se inseriu, aquele contexto que ele se inseriu, ele deve fazer parte da história exatamente para poder revelar como a administração agiu e como ela serviu a esse público que, basicamente, digamos, o nosso grande objetivo, que é atender à população de modo geral. Então, para nós aqui, se a gente entender que a administração desses arquivos envolve, e aí, mais uma vez, a legislação destaca isso, apoio à administração, que é o que nós estávamos falando. Aí tem a questão da cultura, o desenvolvimento científico. E aí uma coisa que eu destaco, que tem tudo a ver com o documento arquivístico que a legislação traz aqui. Ele diz que é o elemento de prova e informação. Então, o documento arquivístico, ele na verdade, e toda a preocupação em torno dessa preservação dele, preservar, inclusive, o contexto que ele é produzido, exatamente para garantir essa autenticidade e essa fidedignidade inerente a esse documento, para garantir que ele reflete exatamente como a atividade que deu origem a ele foi, de fato, registrada, foi anotada. Aqui não falamos de verdade, isso compete aos pesquisadores. O documento arquivístico, ele é prova da verdade. Não, ele é prova do fato, do que aconteceu, de como ele foi registrado. A verdade sobre o fato cabe aos pesquisadores trabalharem para que essas pesquisas possam elucidar, esclarecer exatamente em que circunstância se deu aquela atividade, aquela determinada atividade. Para isso, nós temos órgãos de controle interno, controle externo, e vai por aí. Tá? Ok. Bom, em relação à política de arquivos, seguimos com o órgão central,
está lá no artigo 26 da 859, o Conselho Nacional de Arquivos, que é o órgão central do SINAR, do Sistema Nacional de Arquivos, e aqui fiz um recorte relacionado à questão do judiciário, que está representada pela Resolução 26, e aí a Resolução 30 promoveu algumas alterações no ano seguinte, em relação à Resolução 26. E aqui trata sobre as diretrizes básicas da gestão de documentos a serem adotadas pelo Poder Judiciário, que é o nosso recorte, o nosso foco aqui, o Poder Judiciário. Ok. Bom, em seguida, nós temos as políticas de arquivos públicos e privados e temos a resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mas antes podemos falar também um pouquinho sobre as recomendações. A recomendação 37 do Conselho Nacional de Justiça, que foi alterada pela 46, teve algumas alterações, ela era vista como uma recomendação. Então, a gente, na época, que durante 6 anos eu fiz parte do PRONAME e as reuniões que tínhamos, a gente olhava uma recomendação não como uma imposição. E o PRONAME a gente via a necessidade de colocar uma situação para que o órgão pudesse observar mais essa situação da política, e ter assim algo que fosse uma resolução, que é algo mais imperativo. Por isso é que a resolução 324 ela veio exatamente para poder tratar isso, mas ela, logicamente, ela fortalece a recomendação 37, mas a recomendação 37 ela ainda está valendo. Apenas a gente tem uma resolução 324 que trabalha os elementos da 37, esclarece de uma forma mais, digamos, didática isso, coloca as coisas mais num ponto de desenho de política, e eu vejo que os órgãos do judiciário devem observar, internalizar e rever os seus atos, as suas resoluções, que internalizaram as orientações do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, é importante, eu vejo que a resolução 324, para mim, constitui um marco, porque ela acabou trazendo algo de forma imperativa e com muita qualidade, foi uma resolução muito bem escrita, bem desenvolvida, e eu vejo que também fortaleceu não só o aspecto da gestão documental, mas trouxe elementos que também fortaleceram a questão da formação da memória institucional. Ok. Então, citamos aí a recomendação 37, que foi alterada pela 46, e eu vejo que a leitura atenta a esses dois dispositivos e a observância na aplicação desses dispositivos, eu vejo que é como se fosse um checklist. Se você me perguntasse, o que você fez lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho? A primeira coisa que fizemos, naquela época não tinha a resolução 324, eu fui coordenador da gestão documental e memória do Tribunal Superior do Trabalho de 2013 a 2019, quando eu aposentei, em 2019. Então, nós colocamos sobre a mesa e verificamos quais eram os itens que nós estávamos atendendo. Ou seja, a observância no cumprimento da recomendação. E muitas vezes, quando a gente negociava isso, colocava na mesa a observância numa recomendação, às vezes a gente tinha a impressão que o peso não era tanto. Isso, para a resolução 324, que é uma resolução algo mais imperativo, e que basicamente sedimentou a mesma trilha, fazendo atualizações de certos pontos interessantes que a recomendação não trazia, Então, eu acho que aí é algo que para nós foi fundamental. A 46, ela inova à medida em que a gente entende, por exemplo, das amostras estatísticas para efeito digamos, de aplicação de avaliação, de critério de avaliação, e também na observância, na possibilidade, por exemplo, de alguém, de um magistrado ou um servidor, poder sugerir sobre a questão de determinados processos passivos de descarte para as comissões permanentes de avaliação de documentos, solicitando que eles possam ser, digamos, recolhidos, dado a sua importância para aquele contexto. E isso, logicamente, motivou a criação
por muitos órgãos dos chamados selos históricos, né? Que eram processos que tinham esse escopo trazido por essa recomendação, né? E aí foi materializado através do chamado selo histórico. Nós, no Tribunal Superior do Trabalho, fizemos, como outros tribunais regionais do trabalho, resoluções já criando modelinho de selo, estabelecendo critérios de avaliação, coisas que isso já foi bastante amadurecido, principalmente pelo Fórum de Memória, o Memojutro, né, que é um fórum criado em 2006, no âmbito da Justiça do Trabalho, onde participam magistrados, servidores de todos os tribunais regionais do trabalho, mais o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, CSJT, e o nosso Tribunal Superior do Trabalho. É um fórum permanente de proteção de memória criado lá em 2006. Isso também é uma inovação, né? Isso eu acredito que seja um marco para a gestão documental e memória do Poder Judiciário. E aí a gente teve, em 2019, isso basicamente 13 anos depois, a criação do Memojus, onde quem liderou esse processo, uma das pessoas que foi expoente disso, foi o juiz Butt, que eu acho que ele tem uma importância tremenda nessa mudança, né? E também uma pessoa que muito contribuiu com essa nova realidade da gestão documental e formação de memória, até no âmbito do Proname, e também uma certa influência no próprio Conselho Nacional de Arquivos. Tá? Só um pequeno recorte aqui. Bom, elementos que materializam, então, a política de arquivos, saindo um pouquinho desses dispositivos e um pouquinho dessa história, né? Nós aqui podemos pensar o seguinte: bom, a formalização da política, como a gente observou, veio por meio da internalização desse regramento jurídico. Então, isso para nós é fundamental. A gente ter uma compreensão da legislação, ter uma compreensão dessas resoluções, desses atos, né? E fazer uma leitura deles para poder trazê-los, internalizá-los e formar, dar uma diretriz para que a gente possa desenvolver as nossas atividades de gestão documental e formação da memória. Então, isso é um ponto interessante, porque se a gente entende que política é organização, é direção e controle, então esses elementos são elementos que vão parametrizar as nossas ações. E, de certa forma, em relação ao âmbito do Poder Judiciário, a gente tendo o nosso Proname, o nosso Conselho Nacional de Justiça, o nosso Proname, isso nos ajuda demais. Por quê? Porque a gente consegue enxergar parâmetros e consegue buscar uma padronização e, muitas vezes, unir esforços entre tribunais diferentes que possa trabalhar, por exemplo, eventos, discussões em torno de inovações, a questão tecnológica hoje está muito em evidência, né? Em relação a requisitos. Hoje, o nosso judiciário ele tem o processo judicial eletrônico, por exemplo, 100% nosso da Justiça do Trabalho é o PJE, é eletrônico, então a nossa realidade hoje ela precisa ser também pensada em termos de gestão de documentos para esse novo ambiente de trabalho. E as questões da gestão de documentos, é lógico, a arquivística, ela não vai fugir. Né? Nós temos os nossos elementos, a nossa ciência, a nossa arquivologia, a nossa arquivística. Então, a questão da representação, da descrição, do arranjo, do tratamento desse material, da forma de representar, da necessidade de se ter instrumentos de gestão arquivística, códigos, tabelas de temporalidade, todos esses elementos estão ali, só que agora nós temos que focar, e já estamos atrasados, nesses artefatos digitais. Isso é imperativo, porque nós estamos tendo um passivo alto de processos judiciais, sem a devida classificação, e, consequentemente, se você não classifica, você não faz gestão de documentos. Então, a coisa mais relevante da gestão de documentos é a classificação, sim, e a ideia é que você consiga fazer isso no momento em que os documentos estão sendo produzidos, os processos estão sendo produzidos, estão sendo autuados, estão sendo gerados, dali se faz uma classificação e se estabelece, com base nessa classificação,
uma relação com a temporalidade, e aí nós temos que pensar, inclusive, em ambientes de preservação, como repositórios digitais, e nós já sabemos isso, essa discussão ela já está aí há cerca de 20 anos, nós temos que tratar isso, já estamos bem atrasados em relação a essa demanda, a essa necessidade. E, consequentemente, trabalhar com o uso da internet, por exemplo, você poder trabalhar a disponibilização desse material com ferramentas que possa permitir o acesso a esses documentos, como, por exemplo, o Atom, né, que é uma ferramenta que está sendo muito utilizada, inclusive nós, na Justiça do Trabalho, desenvolvemos a nossa arquivoteca digital, um projeto nosso lá, com o uso dessa ferramenta. Bom, seguindo aqui, então, nós falamos também sobre a questão do planejamento, que é muito cara, e os desenhos estratégicos, né? Os nossos desenhos estratégicos. E, consequentemente, quando a gente pensa em planejamento por meio desses desenhos, nós temos que entender que isso tem um ciclo, uma vida útil, né? Eu não vou planejar agora para sempre. Eu planejo para rever o que eu penso por meio dos planos estratégicos, tanto é que os planejamentos estratégicos institucionais, eles normalmente têm uma periodicidade de 5 anos, é um ciclo de vida de 5 anos, exatamente para mensurar essa necessidade, né, esses pontos que são significativos, né, dentro das ações que estão sendo feitas, para avaliar realmente se a gente alcançou o que nós temos, o que a gente previu. E, consequentemente, as nossas ações táticas, né, os nossos projetos executivos, que basicamente é para materializar essas ações táticas, eles devem ser bem desenvolvidos, bem, digamos, valorizados. Bom, seguindo aqui, temos a criação de mecanismos de controle para avaliar resultados, que é o que nós estávamos falando, né? Então, para a gente fazer essa política acontecer, saímos do regramento, vamos para o planejamento, estabelecemos mecanismos de controle e trabalhamos a possibilidade, com base nesse controle, nessa mensuração, a possibilidade de reformular e atualizar esses planos periodicamente. Bom, aqui então, seguimos com um outro ponto que para nós é muito caro, a ideia de diagnóstico do contexto institucional. Aqui eu falo sempre análise quantitativa e qualitativa, porque nós precisamos também fazer certas leituras do nosso ambiente, né? Do nosso ambiente institucional, entendendo a nossa gestão de documentos como a resultante dessa produção de documentos e que merece ser tratada para poder ser disponibilizada. Bom, o primeiro ponto é a gente olhar o contexto da instituição por dentro agora, né? Então, a gente trabalha a instituição como sistema a ser reconhecido, como produtor de produtos e serviços, e basicamente isso, é um sistema. Se é um sistema, eu tenho que ter um entendimento, né, desse material, né, do que é produzido. E aí, como todo sistema, documentos são produzidos, são processados, são disponibilizados e são retroalimentados, né? Se eu entender esse sistema desse jeito. E isso é um fluxo que ele tem que ser de forma natural e célere, e de forma contínua. Então, o diagnóstico ele tem que perceber se esse sistema está funcionando ou não. O outro ponto é a relação de vários sistemas dentro da instituição, que é o que a gente entende de rede de arquivos, né? São vários sistemas interligados e formam uma rede de arquivos dentro da instituição. Então, eu tenho que ter a percepção de cada sistema desse, como é que eles se comunicam e como é que eles formam essa rede de arquivos. Bom, questões que nós precisamos trabalhar, né? Como os documentos são preservados e acessados? Nós precisamos saber como é que eles são preservados, são acessados. E esses documentos, que artefatos são esses? São analógicos, são digitais? De que forma eles nascem? Como eles são tratados, disponibilizados, são preservados? Ou seja, a gente precisa, no diagnóstico, obter respostas
para que a gente possa fazer valer toda aquela lista proposta por essas resoluções, por esses atos que nós temos, e é conforme eu disse para os meus colegas, trouxe aqui as minhas colegas, que essas resoluções, essa legislação, esse regramento, é o nosso checklist. Com base neles, a gente verifica se a gente está ou não cumprindo. Aquilo que não estiver cumprindo, a gente precisa trabalhar para que a gente possa atender à legislação, a esse regramento. Então, é um outro ponto, né? A outra questão. Nós estamos atendendo as expectativas dos negócios institucionais? Ora, esses checklists, eles garantem essa preservação, esse acesso. E o que o negócio espera, a expectativa dele, é exatamente se eles estão alcançando esses documentos no momento que eles precisam e disponibilizando o que é necessário disponibilizar com respeito, por exemplo, à Lei de Acesso à Informação ou à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um ponto que a gente tem que considerar aqui para a gente, no diagnóstico. O outro aspecto são as normas de procedimentos, que a gente avalia. Tá? Elas cumprem o papel, aí esse batimento que nós falamos sobre verificar com o regramento, verificar com as resoluções, com as recomendações no âmbito judiciário. Será que as minhas normas estão atualizadas? Será que os procedimentos estão sendo seguidos? Veja o quanto é importante a gente ter, assim, estar muito ligado nessa recomendação, nessa resolução. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo leituras pontuais, não se debruçam numa recomendação, numa resolução 324, para poder entender cada pedaço daquele, para poder fazer uma avaliação de fato se a instituição está cumprindo. Isso é basicamente o quê? É o seu diagnóstico. Né? Quando você verifica se você está atendendo essa expectativa, você está avaliando esse diagnóstico. A outra questão é a questão da tecnologia disponível. Tá? Temos tecnologia para fazer frente a essa demanda, a gestão documental, a formação de memória? Pensamos em repositório digital, pensamos em disponibilizar esse material, atendemos às resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, atendemos às proposições trazidas pelo PRONAME, pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, são pontos que a gente deve olhar. E uma coisa interessante que a experiência tem trazido, toda vez que a gente senta com a informática para discutir mudanças, a absorção de requisitos, né? A análise de aderência nos sistemas, se tem os requisitos ou se não tem. E quando a gente começa a falar em mudanças e versões de sistemas, olha, aqui no ambiente de tecnologia nós temos uma fila, né? E essa fila a gente precisa dar conta. E eu vejo, às vezes, que a gestão de documentos e a formação da memória, ela não tem, assim, a senha número 1 dessa fila, ou seja, às vezes a gente tem dificuldade de negociar isso. E eu vejo que fazer gestão de documentos, cuidar da gestão de documentos, é cuidar também da qualidade como esses negócios institucionais são cumpridos, são vistos. Não é só o fato de você cuidar da preservação como algo, como o final do processo de trabalho, né? O final do processo de negócio de uma determinada unidade, né? Que você tenha dentro da instituição. Julgar processo, por exemplo. Acabou o julgamento, beleza, então arquive-se. Então, eu vejo que esse arquive-se, muitas vezes, ele é o começo de algo. E esse começo, ele precisa ser tratado, ele precisa ser valorizado. Então, adotar sistemas de requisitos para que a gente tenha uma gestão documental funcional, célere e eficiente, eficaz, nós precisamos estar bem nessa lista de solução de desenvolvimento, ou melhor, de desenvolvimento de soluções. Né? Então, eu vejo que isso é algo que a casa, ela precisa qualquer instituição, ela precisa trabalhar isso. Né? A gente, no Judiciário Trabalhista, a gente sempre tinha isso pautado e tudo, tínhamos algumas dificuldades para poder discutir, mas pelo menos tínhamos espaço para fazer essa discussão. Éramos ouvidos e, em alguns pontos, até nós éramos atendidos. Não da forma que a gente viu que precisava à época, né? Mas a gente viu que algumas coisas, pelo menos, a gente pôde evoluir. Poderíamos ter evoluído mais.
Bom, seguindo aqui, temos as atribuições e competências de uma unidade de negócio. Uma outra coisa interessante, quando eu estou fazendo o diagnóstico. Será que a unidade de negócio, a coordenadoria de gestão documental e memória institucional, ela está estruturada para atender a todas aquelas proposições trazidas pela Resolução 324? Será que eu consigo atender? Será que eu tenho gente para isso? Eu tenho gente qualificada? Eu tenho gente em quantidade e qualidade suficiente para isso? Qual é a minha demanda de serviço? Olha a ideia de você entender a gestão documental de forma sistematizada. Tá? Ou seja, eu preciso entender que eu tenho entrada de documentos, eu preciso processar esses documentos, eu preciso cuidar da preservação deles, disponibilizar esse material, fazer a avaliação, fazer a destinação. Eu tenho uma série de medidas que eu preciso fazer. E eu preciso ter uma infraestrutura, uma logística que vá me permitir fazer isso. E, além dessa logística, eu preciso ter, dentro dessa infraestrutura, recursos humanos para isso, um ambiente de trabalho para isso, computadores suficientes, scanners que possa fazer a digitalização desse material, e uma série de outras questões. Se eu tenho documentos, por exemplo, analógicos, que estão em situação precária, que são mais antigos, eu talvez tenha que pensar em montar um laboratório de restauração, conservação e restauração. Foi o caso do Tribunal Superior do Trabalho, né? Foi um processo natural. Ou seja, a gente procurou colocar todos os elementos necessários para a gente poder trabalhar, para garantir que a gente tenha uma gestão documental efetiva. E na estrutura interna, né, nós tínhamos unidades de negócio, as supervisões, com funções específicas, com um conjunto de funções que a gente pôde trabalhar, inclusive, pelo menos na gestão que eu tive à frente durante 6 anos, eu trabalhava muito com projetos, né? E isso era motivador, porque as pessoas elas tinham, né, uma perspectiva de desenvolvimento de trabalho. Não era aquela rotina diária, não, você tinha um projeto específico para trabalhar. Então, isso fez muito a diferença também para que a gente pudesse evoluir em algumas questões. Ok. Seguindo aqui, vamos pensar na gestão documental, né, no aspecto que para nós tem um significado, que é a materialização das nossas ações por meio de projetos de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, o que é? São um conjunto de etapas que você define e que você vê que aquelas etapas, até muitas vezes desenhadas dentro de uma cadeia de valor agregado, que você possa estabelecer uma relação de causa e efeito, né, de consequência e, né, de antecedentes e consequentes, de ações antecedentes e consequentes, que trazem esse escopo, e que você consiga resolver dentro de um prazo definido, projetos, né, trazendo soluções para a sua gestão de documentos. Então, eu vejo que o projeto de pesquisa é a soma de vários projetos que você tem que desenvolver e que passa, por exemplo, desde você tem a necessidade de montar um laboratório, você tem a necessidade de trabalhar a construção de um plano, de uma tabela, ou a absorção de um código de classificação, uma tabela de temporalidade, né? Muitos acabam fazendo um paralelo, por exemplo, alguns órgãos que vão lá hoje a portaria 47 do Arquivo Nacional, que basicamente veio da resolução 14, que foi revogada do Conselho Nacional de Arquivos, né, que é um instrumento de 4 décadas praticamente, né, ele já teve sua origem lá nos anos 80. Então, a gente acaba vendo que nós temos modelos classificatórios que podem ser absorvidos, e eu vejo que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente, por exemplo, né, fazendo um recorte aqui disso, porque às vezes o que mata o projeto o que frustra é que a gente começa a fazer algo e a gente não termina. A gente leva muito tempo. Então, muitas vezes, por exemplo, pegar uma estrutura classificatória e trazê-la para dentro já, para que você customize ou dê uma atualizada nela e aplique, já é o suficiente, né? Então, se você leva muito tempo para criar um projeto, para montar uma tabela de temporalidade, um código, você vai levar 2, 3 anos, 4 anos, quantos documentos foram produzidos? Muitas vezes a administração mudou,
você já tem que negociar com o outro, né? E você acaba frustrando as suas atividades. Então, eu vejo que assim, a gente precisa ser mais sério em relação a isso. Por isso que eu vejo que o projeto de pesquisa ele é uma forma de você criar um parâmetro e fazer um contrato de convivência, né? Um contrato com a instituição, propondo coisas, né? Combinando com a instituição o que você pretende fazer e dentro de que prazo você pretende fazer. E é essa forma de gestão muito comum nas agências reguladoras aqui no Brasil, a Anvisa, a ANS, a Anatel, que trabalham com contrato de gestão. Eu vejo que o projeto de pesquisa é o meu contrato de gestão, é o que eu combino na hora que eu estou desenvolvendo propostas, colocando soluções. E isso no Tribunal Superior do Trabalho, quando nós assumimos em 2013, a primeira coisa que eu procurei fazer foi esse projeto de pesquisa, colocando as coisas como combinando com a casa e com a equipe, para que as pessoas não tenham surpresa naquilo que você pretendia desenvolver à época. Bom, então pensamos também no desenho de produtos e serviços. Tá? Isso é interessante. E evitar, porque todo dia tem gente que administra assim. O cara acorda de manhã com um pensamento e dorme com outro. Ora, o administrador ele precisa ter coerência. Ele precisa entender que as coisas precisam ser bem planejadas, bem segmentadas, bem desenvolvidas. Por isso que eu falo do projeto de pesquisa, por isso que eu valorizo muito a ideia de que você tem produtos e serviços que precisam ser fortalecidos para que você garanta, de fato, algo que seja mais produtivo e as pessoas entendam que você tem credibilidade naquilo que você propõe. Tá? Bom, a adequação da unidade de negócio, eu acho que é interessante a gente entender que a minha estrutura ela precisa estar dentro daquilo que eu preciso para prestar o melhor serviço. Tá? Então, eu vejo que a gente não pode trabalhar de forma capenga. Tá? Eu tenho aqui uma pessoa para trabalhar. Quem sabe eu vou conseguir mais uma ano que vem. Eu acho que a gente precisa ter assim, um poder de negociação para que a gente resolva as questões de maneira muito técnica e científica. Não? Que você diga, olha, tem essa resolução que a gente precisa cumprir, para cumprir nós precisamos ter esses meios, esses recursos, e o prazo é esse. Ou seja, o administrador de documentos públicos, ele precisa ser assertivo. Né? Ele não pode trabalhar dessa forma, porque nós somos cobrados. E nós precisamos garantir que o nosso ambiente esteja à altura de poder atender aquelas expectativas que a administração quer e que a área de negócio tanto necessita e a população espera da gente respostas mais efetivas. Né? Isso é lógico. Bom, um bom plano de comunicação, eu acho que é interessante. A gente está desenvolvendo coisas, precisamos comunicar, precisamos divulgar, precisamos ampliar nossos patrocínios, nossos parceiros cada vez mais. A ideia de ter indicadores de desempenho nos nossos projetos. Fizemos, no âmbito do CSJT, por exemplo, um índice de documentos recolhidos. Isso foi colocado no momento que tínhamos o planejamento estratégico daquele exercício. Tínhamos lá o nosso indicador, e isso foi feito para o âmbito da Justiça do Trabalho, para todos os tribunais regionais de trabalho, e, consequentemente, o TST também foi inserido nesse contexto, para que a gente pudesse, digamos, estabelecer um corte do que seria razoável em termos de percentual de recolhimento. Foi uma proposta, na época, inovadora. Né? Achei bem interessante. Ela já foi substituída por outra, pelo meu colega, que está agora à frente, o Reginaldo, que é uma pessoa especial, um colega maravilhoso, muito dedicado ao trabalho. Tem os meus colegas lá no Tribunal Superior do Trabalho, as equipes estão muito focadas, eu acho que elas estão mais preparadas até do que na minha época, eu acredito, né? Eu acho que muita coisa que a gente trabalhou, muitos elementos que nós trabalhamos, contribuiu bastante para essa, digamos, para essa evolução, né? Porque esse é um ponto interessante para o administrador.
ele tem que pensar que o grande trabalho que ele tem é garantir que as coisas possam ser melhores do que na época dele, para que as coisas tenham um segmento melhor. Porque a tendência nossa é só evoluir. Tecnologia vai mudar, pessoas vão obter mais informações, você vai receber profissionais mais capacitados, mais exigentes, o mercado está mais exigente, a sociedade está cada vez mais exigente. Então, nós precisamos ter uma administração pública que atenda essa possibilidade. E aqui, por fim, né, falamos sobre a gestão arquivística, a questão do digital, né, que nós já comentamos. Nós precisamos colocar isso como pauta diária das nossas aflições, né? E para trabalhar um pouco mais a criação desses espaços de memória também. Podemos pegar esses espaços para disseminar e divulgar, digamos, os nossos documentos arquivísticos por meio, por exemplo, de exposições permanentes que a gente possa atualizar, não é? E por meio também de projetos dispositivos temporários que estejam relacionados aos negócios do seu tribunal. Isso é algo que o judiciário vem fazendo com muita propriedade, ok? Bom, seguindo aqui. O ambiente da Justiça do Trabalho. O ambiente da Justiça do Trabalho, o que nós temos? Nós temos um fórum criado em 2006, que é o Memojutra. Isso aqui já comentei, eu vejo que é uma inovação e é importante, porque aí você tem uma influência de toda uma justiça do trabalho, que é representada por todos os tribunais regionais de trabalho, são pessoas muito ativas, muito focadas, comprometidas, né? Na época, eu entrei em 2008 na Justiça do Trabalho e trabalhei até 2019, né? E já quando eu entrei, esse fórum existia e eu achei o máximo. Falei, nossa, que espaço tão interessante, magistrados defendendo a questão da preservação, né? A questão da memória institucional, tribunais buscando valorizar isso. E eu vi que assim nós estávamos muito avançados em relação a outros contextos que eu conhecia, porque as pessoas que são formadoras de opinião e que têm o poder decisório, elas estavam ampliando causas relacionadas à preservação e acesso a documentos. Então, isso para o judiciário é um ponto muito forte e que isso tem feito toda a diferença até aqui. Bom, a gente tem uma coordenadoria de gestão documental no CSJT, esse outro ponto aqui que é significativo, né? Essa coordenadoria, ela atende a todos os tribunais regionais do trabalho, todos eles. Temos também um programa de resgate da memória da Justiça do Trabalho. Ora, o que é isso? Nós temos um ministro que coordena a comissão de documentação, que é uma comissão regimental, né? Coordena essa comissão e ele preside esse comitê, e esse comitê é composto por esse ministro que preside, né? Que é o coordenador da comissão de documentação, e também de magistrados que representam, né, os outros tribunais regionais do trabalho, ok? A comissão de documentação ela é formada por 3 magistrados que são efetivos e tem um ministro que é suplente. E é uma comissão regimental, que eu acho que é muito importante. Você vê como a Justiça do Trabalho, isso foi algo que eu fiquei assim maravilhado, né? A gente no Tribunal Superior do Trabalho, nossa, é uma comissão que está no regimento. Então, a forma como o nosso judiciário trabalhista valoriza a memória institucional, a documentação, é algo assim, para nós que somos profissionais, não é? A gente olha isso com muita alegria, com muita satisfação, porque isso é que tem feito a diferença, o apoio dos magistrados, né? Principalmente, né? Então, a gente vê que, quando você fala em política, que tem um regramento, que tem umas orientações propostas pelo CNJ, elas são absorvidas na hora e elas são cobradas, né? Nós, muitas vezes, não temos nem que lembrar muitas coisas. O próprio magistrado nos procura, olha, você já observou isso? Você já viu essa resolução? Nós somos cobrados, porque a nossa cultura dentro do ambiente de trabalho, na Justiça do Trabalho, colocando assim, é uma cultura
que isso praticamente é uma regra. Eu diria que é um caso de sucesso, né? Eu diria que nós temos problemas, lógico, todo mundo, toda instituição tem o seu problema em relação à gestão de documentos e formação da memória. Mas esses problemas, eles são compartilhados, eles são apoiados pelos nossos magistrados também, pelos nossos colegas. Então, a nossa instituição, ela tem isso como um ponto extremamente positivo. E é por isso que alguns pontos, na época que estive à frente, a gente conseguiu alavancar, porque tínhamos todo esse apoio. Algumas iniciativas que tivemos no âmbito do TST, que de cara eu me ocupei de fazer o inventário do acervo para checar se todos os documentos estavam devidamente acondicionados. E a gente achou uma parte desse material que estava, digamos, arquivado em caixas diferentes, o que é normal, né? Porque você pegar 40 mil caixas, 30 mil caixas e fazer um inventário, né, é trabalhoso. Mas como é um tribunal superior do trabalho e que a gente tinha uma força de trabalho considerável, né, para a gente poder fazer frente a essa necessidade, a gente, assim, em pouco tempo, a gente conseguiu concluir esse inventário e aí a nossa meta era atingir a 100% do atendimento às pesquisas que eram feitas na nossa unidade. A adequação das unidades de trabalho, com base nesses diagnósticos, né, que a gente fez, as ações, então a gente fez essa avaliação, né, das propostas trazidas pela recomendação 37 do CNJ e verificamos se nós estávamos atendendo. E dentro dessa avaliação, nós fizemos alguns ajustes, porque a gestão anterior que eu tive, que eu substituí, já vinha fazendo um trabalho muito bom, né? À época, então isso também favoreceu muito a nossa gestão. Nós pegamos já um trabalho já que já estava sendo bem desenvolvido pela colega, e isso nos favoreceu muito a possibilidade de a gente avançar com essas ações. Você vê que a instituição ela é importante, né? E quando você sai da instituição, você percebe que há uma cultura institucional que favorece essa preservação, esse acesso a esses documentos. Isso para nós assim, é muito gratificante. Então, adotamos também o modelo de gestão participativa, focamos sempre nos projetos, valorizando sobremaneira o planejamento, a organização, a direção e o controle, ou seja, o foco na administração, isso para nós é imperativo, né? A gestão focada em projetos e resultados, né? Isso foi um ponto também. Nós tínhamos as nossas atividades, o nosso dia a dia, mas nós resolvemos trabalhar no desenvolvimento de muitos projetos, né? Isso para nós foi muito importante. Avançamos muito aí. O fortalecimento da Semana da Memória, que já era um evento instituído quando a gente assumiu a administração, e aí nós tínhamos a possibilidade de fazer seminários, encontros com toda a Justiça do Trabalho, se não me engano, no início do mês de novembro. Houve uma mudança nessa data, acho que passou para maio, mas na época era em novembro, e nós fazíamos, inclusive, exposições temáticas que estavam relacionadas aos projetos institucionais. Por exemplo, o combate ao trabalho infantil era um projeto que tinha, né? Um programa que tinha, perdão. E nós, o que fizemos? Pegamos esse programa e desenvolvemos uma exposição temática. E essa exposição temática, por exemplo, nós fomos expor no Salão Negro do Congresso Nacional, né? Isso, para nós, foi muito legal. A gente desenvolveu essa exposição lá e tivemos a satisfação também, por exemplo, de colocar essa exposição na estação central do metrô aqui em Brasília. Ou seja, ficou um trabalho assim gratificante. O que nós estávamos fazendo? Estávamos chegando para a população e devolvendo para ela o que é dela, né? O direito à memória, o direito à informação, o acesso às iniciativas que o tribunal estava desenvolvendo. É uma forma também de prestar contas à população e, ao mesmo tempo, de chamar a atenção que o poder público está atuante em relação às necessidades sociais. A capacitação contínua desses colaboradores, né? Isso é diário, eu acho que capacitação é diária, né? Muitas vezes nós pegávamos todas as exposições que tinha aqui no CCBB
em Brasília, pegávamos os colegas e íamos a essas exposições, passávamos uma tarde inteira para ver o que estava sendo desenvolvido, como é que era construída aquela exposição, os expositores, a iluminação, a parte de desenvolvimento dos trabalhos, os folders, ou seja, nós estávamos sempre atentos a essas inovações, não é? Então, mais uma vez, é o que eu coloquei aí, eu estimulo a inovação. Isso é contínuo, é diário. Né? Bom, seguindo aqui, temos alguns projetos que nós desenvolvemos, né? Que é a Arquivoteca Digital, que eu comentei com os senhores, com o uso do Atom, é a ideia de disponibilizar para o usuário os processos que foram, digamos, que estão na fase histórica. Começamos com os projetos do CNT, que nós recebemos uma certificação da Unesco, né? Como Memória do Mundo. O Memorial do TST, nós fizemos um espaço com uma arquitetura bem moderna, fizemos a inauguração desse espaço, ficou assim maravilhoso, vocês conseguem enxergar, inclusive, isso no YouTube, a inauguração do Memorial do TST, né? Tem essa divulgação feita pela assessoria de comunicação. A elaboração e publicação de códigos e tabelas, fizemos também, revisão da tabela meio e elaboramos a tabela finalística, né? Um trabalho que teve à frente o meu querido Danilo, arquivista, nosso amigo, que lamentavelmente veio a falecer no ano retrasado, né? Então, a gente teve esse projeto também concluído, publicado, está lá. Fizemos a revisão e atualização de todas as normas, olhando a proposta do CNJ e do Conselho Nacional de Arquivos, a digitalização de 100% do acervo, e colocamos esse material na sala cofre, acabamos com aqueles HDzinhos, né, que tinha, cópia, nada disso. Eu acho que proteção é você ter a sala cofre como espaço para você depositar esse material e ter mais cuidado, inclusive, em ser seletivo, aplicar código, classificação e tabela, para não ficar criando um lixo de documentos eletrônicos. Né? Fizemos 27 projetos positivos, 23, perdão. Participamos também na elaboração de publicações institucionais, alguns livros que foram de época, como 75 anos de Justiça do Trabalho, os 75 melhores acórdãos desenvolvidos no TST e tantas outras questões que foram trazidas para a gente, desafios que a gente sempre esteve assim motivado para poder contribuir, porque a área de gestão documental e memória é uma área que precisa ampliar sempre suas parcerias, está sempre disponível, não existe o não numa administração, existe o porquê não, e eu acho que essa é a coisa interessante, é o porquê não. Por que a gente não faz? Vamos fazer. Eu acho que é essa motivação que a gente tem que ter. Então, por fim, aqui a certificação do Programa de Memória do Mundo, que nós escrevemos o fundo do CNT e fomos agraciados, recebemos essa certificação, até o ministro Augusto, que era o nosso coordenador, né, o nosso presidente na época do Programa de Resgate de Memória, foi receber no Itamaraty, não é? essa certificação, e nós temos muito orgulho dela. Ela está lá exposta no nosso memorial. Bom, para a gente fechar, temos aqui algumas conclusões de tudo isso que nós falamos. O primeiro ponto é, a gestão de documentos, ela tem que ser feita por todos dentro da instituição. Não é só uma unidade de negócio que é responsável por ela. Todos produzem documentos, todos usam documentos. Nós somos uma unidade de tratamento, de cuidado, de zelo dessa documentação, mas os usuários, eles são importantes nesse processo, as áreas de negócio. Sem essas áreas de negócio devidamente articuladas, entendendo que elas fazem parte da solução, nós não temos uma gestão documental, uma gestão de documentos, melhor dizendo, né, que de fato atenda ao que a instituição espera, que o judiciário espera. Sem infraestrutura ou de forma precária, o passivo só aumenta. Isso a gente convicto que nós precisamos ter uma logística, uma infraestrutura
que seja compatível com a nossa produção documental e a nossa legislação, a questão da própria tecnologia utilizada nas ferramentas de negócio, e nós precisamos estar à altura para que a gente possa fazer a gestão documental, em especial desses artefatos digitais. O outro ponto é que a gestão documental é uma obrigação legal, à medida que, na verdade, o que nós fazemos também muito é observar o que está na Constituição, vimos lá no parágrafo 2º do artigo 216, vimos também no artigo 1º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91. Tá? E assim, nós também temos que entender que é nossa obrigação legal. O princípio da legalidade ali precisa ser visto. Tá? A memória institucional, que é produzida pelas ações da gestão documental, é uma obrigação moral, né? Porque toda a sociedade, por fim, né? Fechando um pouco aqui essa ideia dessas conclusões, todos têm direito à memória. O que nós fazemos é garantir, né? A observância do direito à memória que as sociedades têm, né? Enquanto povo, enquanto nação. Ok. Bom, aqui para fechar com Ulisses Silveira Guimarães, ele nos deixou sobre política um pensamento que eu confesso que quando eu vi, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu penso enquanto servidor público. A história nos desafia para grandes serviços. Nos consagrará se os fizermos. Nos repudiará se desertarmos. Ou seja, nós temos que ser soldados, nós temos que estar focados naquilo que a população espera, naquilo que o nosso país espera. Nós precisamos entender que o servidor público, ele vive para isso, para servir. Né? Mesmo eu aqui, aposentado, continuo servindo da forma que eu entendo, porque eu acho que se tem uma coisa que me anima muito enquanto profissional, né? É o fato de eu ser arquivista, que para mim é algo maravilhoso. Né? Sou um professor, mas sou um servidor público que ainda procuro desafiar o tempo, mesmo durante esses mais de 40 anos trabalhando com arquivos, né? Ainda continuo estudando, me atualizando, me interessando pelas questões relacionadas à questão da gestão documental e formação da memória institucional. Por fim, aqui, gostaria de assim, agradecer a Rita Sampaio, que é uma amiga, para mim, é uma referência nacional, é uma das arquivistas, para mim, mais brilhantes que eu tive conhecimento nessa vida. Né? Conheço a Rita, na época ela ainda fazia faculdade, né? E gostaria de agradecer ao Dr. Felipe, que é diretor da Consulta, que me ajudou a fazer a gravação desse evento, né? E é a empresa que eu hoje presto serviço há mais de 30 anos, dando curso para eles, e tenho muito orgulho de fazer parte da equipe da Consulta. Um grande abraço para vocês, um abraço à galera da Associação de Arquivistas do Ceará, e que vocês tenham um excelente evento e saiam daqui com o máximo de conhecimento possível. Caso vocês tenham alguma necessidade, queiram tirar alguma dúvida, eu estou à disposição por meio desse contato, do meu e-mail, né? E, no mais, sucesso a vocês, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.